Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Banco de Dados 2, do quarto período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje nós vamos continuar falando sobre linguagem de manipulação de dados e falamos um pouco sobre conjuntos e subconsultas, certo? Na aula passada nós vimos como trabalhar com os dados, né? Nós vimos inserção, atualização, exclusão e seleção desses dados. E hoje nós vamos trabalhar com operações de conjunto, quando eu posso utilizar a união de duas consultas, né? E trazer dados com base nessas uniões. E também um pouco de subconsultas, onde que eu já vou ter uma consulta e vou buscar os dados na resposta dessa primeira consulta já realizada. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre operações de conjunto. Como eu falei para vocês, a questão das operações de conjunto são quando eu tenho duas consultas para trazer, quando eu faço duas consultas para trazer dados, fazendo uma junção, no caso um union all, ou um union, ou um intersect, ou um except. Então vamos entender como que isso aqui funciona e vamos fazer um exemplozinho dessas operações de conjunto, ok? Então vamos lá. Quando eu for utilizar o union all, vou até passar o slide para vocês verem, ó. Dá um caso, né? Vou usar o exemplo que a gente fez na aula passada com a tabela de vinhos, né? Eu vou listar os anos de fabricação dos vinhos, do ano de fabricação dos vinhos para vinhos tintos e brancos. Então, eu vou buscar todos os anos, né, de fabricação dos vinhos que são do tipo tinto e do tipo branco. Então, eu vou fazer duas consultas, né? Então, estou fazendo um select aqui, primeiro selecionando o ano do vinho e o tipo do vinho igual tinto, e um segundo select também com a mesma cláusula aqui, trazendo aqui o branco. E aí eu vou utilizar o union all, ou union, ou o intersect, ou o except, para fazer essa consulta, beleza? Então, já deixei preparado aqui, ó, o código, certo? Deixei ele preparado aqui para a gente fazer essa consulta. Já deixei também o Workbench aberto. Então, o Workbench aqui aberto, já selecionei o banco de dados vinhos aqui. E aí eu vou colar minha consulta. Tá ela aqui, certo? Muito bom. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final, mas é só por caso a gente precise de ter mais alguma outra consulta aqui. Então, como eu coloquei entre colchetes aqui, pessoal, isso aqui a gente vai usar só quando a gente precisar. Primeiro, então, eu quero mostrar para vocês como está a minha tabela de vinhos. Ó. Então, eu rodei ela aqui. Deixa eu subir aqui para ficar melhor para visualização. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, são 8 vinhos no total. Tem aqui informações importantes. Ó. Esse meu vinho tinta aqui, ele está no ano de 2009. Esse vinho branco aqui também de 2009. Esse pérgola tinta aqui 2001 e esse miolo tinto 2001 também. Esses dados vão ser importantes daqui a pouco. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou rodar essa consulta com o union all, certo? Então, nós vamos ver o que vai ser retornado quando eu for utilizar o union all. Olha só, retorna todas as linhas retornadas pelas consultas, incluindo linhas duplicadas. Então, vamos lá testar se vai ser mais ou menos isso mesmo. Executei, ele trouxe para mim, ó, todas as linhas das consultas que tem vinho tinto e vinho branco. Então, temos aqui, ó, 2009 duplicado, 2001 duplicado. Ó. Então, dessa forma, eu trago todos os dados daquela tabela. Muito bom. Agora, vamos ver o segundo, que é o union. Então, ele retorna todas as linhas não duplicadas pelaquela consulta. Então, ele vai remover as duplicidades quando eu der um union, certo? Então, vou só apagar aqui o all. Vou mandar executar novamente. Aí, ele trouxe para mim todas as linhas, né,
os anos de fabricação dos vinhos tintos e brancos sem repetição. Então, tem isso aqui, esses dados. Agora, nós vamos utilizar o intersect, certo? O que o intersect vai fazer para mim? Vamos lá no slide para mostrar para vocês. O intersect ele vai retornar as linhas que tenham sido retornadas por ambas as consultas. Então, quando eu estou buscando pelo ano, né? Lembra lá que eu mostrei para vocês que tinha o ano, o vinho produzido no ano de 2001 e de 2009? Então, vamos ver se ele vai trazer esse dado para mim. Então, vou trocar aqui o union pelo intersect. Vai dar esse errinho, mas não precisa preocupar. Pode rodar. Nesse caso, tem só um vinho tinto e um vinho branco que pertencem ao mesmo ano de fabricação, que é o ano de 2019, certo? Vamos ver se isso é verdade, né? Então, vamos lá. Ó. 2009 tem esse primeiro, né? E o item 3. Então, o item 1 e o item 3 são tinto e branco. Então, é onde é tinto e branco com o mesmo ano de fabricação. Então, no caso do intersect, só esse ano aqui que traz vinho tinto e branco, tendo as duas modalidades produzidas no mesmo ano. E, por fim, nós vamos falar do except, que retorna as linhas restantes. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas é um pouquinho complicado e não é tão usual assim. Ele retorna as linhas restantes quando as linhas retornadas pela segunda linha da consulta são subtraídas da primeira linha. Então, ele não é tão... é uma exceção no caso, né? Então, qual que vai ser o retorno? Ele vai pegar as primeiras respostas da consulta, né? Vai selecionar todos que são vinho tinto e vai remover todos os anos de vinho tinto e vai remover todos os que tiverem vinho branco. Então, vai ser, no caso, todos os anos que foram produzidos vinhos tintos e não foram produzidos vinhos brancos. Certo? Então, vou trocar aqui, né? É uma exceção, except. Eu vou rodar. Ele vai trazer para mim aqui 2001 e 2004, certo? Se a gente quiser conferir os dados aí, certo? Ó, 2004 não foi produzido vinho branco, mas foi produzido vinho tinto. E 2001 foi produzido vinho tinto e não foi produzido vinho branco. Então, bateu os dados aí com as consultas que fizemos. E agora nós vamos ver as subconsultas. Então, eu deixei aqui o exemplo para vocês. Passei aqui um condicional, você pode usar qualquer um desses, além desse, né? E vamos para as subconsultas. Bom, uma subconsulta, pessoal, é uma consulta select dentro de outro comando select. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu consigo fazer um select em uma resposta que já foi buscada no banco de dados, certo? Uma subconsulta deve ser delimitada entre parênteses e ela é executada apenas uma vez, ok? Então, rodou ali, executou ela, enfim, ela não faz um loop, digamos assim, naqueles dados, ok? O resultado de uma subconsulta retorna um conjunto de linhas para a consulta principal. Então, o que eu falei para vocês, dentro dos parênteses eu tenho a subconsulta, eu vou fazer uma busca dos dados, vou trazer esses dados e a consulta principal vai fazer uma nova busca nesses dados que já foram retornados da primeira consulta. E está aqui, ó, a consulta mais externa depende da subconsulta. Então, vamos ver isso aqui, mais ou menos como funciona. Então, vamos trabalhar com valor único primeiro. Uma subconsulta de valor único são aquelas que retornam apenas um valor e pode ser usada no lugar de uma expressão com operadores. Igual, por exemplo, eu vou selecionar um determinado valor. E aí eu tenho o retorno de um valor somente, por exemplo, 10. E aí a consulta principal vai verificar se A é igual a 10, no caso.
Então, vamos ver isso na prática para ficar mais claro. Olha só, eu quero exibir o nome e o valor da gratificação das funções que têm a menor gratificação da empresa, certo? Então, é um exemplo aqui de uma empresa. Então, olha só, vou dar um select nome gratificação from função where gratificação. E aí o que eu fiz? Essa consulta aqui vai ser executada primeiro, né? Então, select min gratificação, select a menor gratificação from função. E aí, isso aqui vai retornar um único dado, que é o menor valor de gratificação, como eu falei para vocês no slide anterior. Eu tenho um valor único, um retorno de um valor único. Então, eu retornei aqui a gratificação menor é R$50, por exemplo. Então, eu vou selecionar o nome e a gratificação, né, da tabela função, onde a gratificação foi igual a R$50. E aí eu vou trazer o nome e a gratificação, que é a que tem o menor valor de gratificação que foi solicitado. Beleza, não é muito complicado. Vocês podem ver, igual eu falei, quando é valor único, a gente vai trabalhar com os operadores que nós já estamos acostumados, certo? Então, bem tranquilo. Vamos ver outro exemplo. Eu quero exibir o código, nome e a quantidade em estoque do produto que tem a maior quantidade em estoque da empresa. A vírgula ficou errada aqui, vou tirar ela depois aqui. Bom, então vamos lá. Eu quero código, nome e quantidade. Código, nome e quantidade from da tabela produto, né? Onde a quantidade de estoque vai ser igual ao select max, quantidade de estoque from produto. Então, ele vai pegar o maior valor que está armazenado na quantidade de estoque e vai retornar ele aqui para essa consulta. Então, a consulta final ficaria select código, nome e quantidade de estoque from produtos, where quantidade de estoque igual ao valor que foi recebido pelo retorno dessa consulta. Certo? Então, bem tranquilo também. Agora, vamos ver subconsultas com valores múltiplos. O que isso acontece, pessoal? Quando eu faço uma subconsulta e essa retorna várias linhas. E esse retorno só pode ser usado em uma cláusula where utilizando cláusulas especiais. Então, só o igual não resolve nesse ponto, certo? Então, eu vou ter que usar uma cláusula especial, certo? Então, eu coloquei aqui uma coluna, muitos valores. Então, vamos lá. Essa lista de valores retornada pode ser usada em comparações com o operador in, por exemplo. Então, vamos ver aqui um exemplo de consulta usando o in. Olha só. Eu quero exibir o nome de o código e o nome de todos os clientes estrangeiros. Então, eu dou um select código e nome, que é o que eu preciso saber, from da tabela clientes, where o código do país é in. Então, o in quer dizer que ele vai listar todos daquele grupo, certo? O in quer dizer referenciar um grupo. Então, eu venho com a minha subconsulta, select código from país where código diferente de Brasil. Então, dessa forma, eu listo todos os clientes que não possuem o código Brasil, certo? E aqui, que o código, eu listo todos que são diferentes de Brasil. E aqui eu faço uma busca só trago de volta, né, o código e o nome desses clientes que não são brasileiros. Então, você ganha em questão de busca de dados, em performance, certo? São duas consultas, porém você vai ser mais objetivo com o que você está buscando. Bom, então agora eu trago alguns operadores para vocês, né? Algumas cláusulas especiais aí. Eu tenho menor all, é maior que todos. O maior all, né? Menor all, menor que todos. Diferente de todos, igual ao not in. Diferente all, diferente de todos, not in também. O diferente pode ser usado dessas duas formas. Então, aí eu tenho n, que são igual a algum dos elementos da lista. Então,
se ele vai buscar se o valor x está em um dos elementos da lista y. Então, se eu tenho A, B e C na lista y, eu vou comparar se o A está nessa lista A, B, C da lista y. Tem o maior, maior que os elementos da lista, menor que os elementos da lista, e o diferente dos elementos da lista, certo? Então, eu não vou aprofundar nisso aqui, eu vou dar só uma passada com vocês, e vou deixar um exemplo aqui também, para que vocês possam entender como funciona. Então, olha só, eu quero aqui exibir o nome, o tipo e o preço de venda dos produtos que não sejam do tipo 3, 4 e 5. Então, essa é a minha consulta principal. Então, ela vem até aqui, ó, nome, tipo, preço de venda, from produtos. O artigo not in, eles não estão nessa lista. Então, quando eu me refiro ao in, eu estou passando uma lista, certo? Então, eles não estão nessa lista e, ó, que tenha um preço de venda maior que pelo menos o preço de um desses produtos da lista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o preço de venda maior, né, N. Então, ele vai buscar, que eu quero listar todos os produtos que não são do tipo 3, 4, 5 e que são produtos que possuem o preço de venda maior do que os produtos, maior do que um dos produtos de 3, 4 e 5, do tipo 3, 4 e 5. Então, eu faço uma nova consulta, né, ó, dentro da resposta aqui dentro da condição, né, select preço de venda from produtos, where tipo in 3, 4 e 5. Então, eu estou selecionando o preço de venda desses itens aqui, e aí eu quero listar os produtos que possuem o preço maior do que esses valores que vão ser retornados nessa resposta aqui para mim. Beleza? Então, pessoal, trabalhar com múltiplos valores é utilizado, mas não é tão amplamente assim. Quando você for precisar de fazer uma consulta nesse ponto aí, você eventualmente vai ter que entender o problema e montar essa consulta aí, beleza? Então, ela não é tão amplamente usada e às vezes você consegue substituir essa consulta por um join, certo? Que nós vamos ver na próxima aula aí também. Então, pessoal, hoje nós vimos operações de conjuntos e subconsultas e na próxima aula nós vamos ver o join, certo? Então, por hoje, na nossa aula sobre conjuntos e subconsultas, nós vamos ficando por aqui, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.